Quando o assunto da Bíblia é graça, a gente pensa imediatamente no Novo Testamento. Até mesmo porque o Velho Testamento era o tempo da lei e o Novo Testamento o tempo da graça. Então, no contexto geral, na ideia geral, graça parece ser algo que está no Novo Testamento. Mas quando a gente começa a ler Isaías e a gente vê em Isaías as profecias a respeito de Jesus, a gente percebe que a graça foi manifesta por Deus já no Velho Testamento. Já havia graça de Deus atuando no Velho Testamento. Graça, né? Bom sempre a gente lembrar o conceito, expressar o conceito. Graça é um favor imerecido, é ganhar alguma coisa que eu não mereço ganhar, né? E isso fica expresso e patente no Velho Testamento. O nosso texto hoje vai do 49, Isaías 49 até o capítulo 57, texto bem longo, mas ali os 52 e os 53 faz parte daqueles cânticos, aqueles 4 cânticos que eu citei em algumas lições anteriores sobre os cânticos do servo sofredor. Ele aparece agora de novo no 52 e no 53. E o servo sofredor, aquele que vai trazer a graça de Deus, o favor imerecido que nós recebemos de Deus, fica evidente já no Antigo Testamento. Que legal, né? O plano de salvação começou lá em Gênesis 3, agora é 16 ou 15, né? Que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Esse já era, a gente chama de proto-evangelho, ou seja, assim que o homem pecou, Deus já começou a anunciar o plano de salvação, que passa pela morte do Filho de Deus no nosso lugar, nos trazendo a redenção, a remissão de nossos pecados, nos resgatando do pecado, e que vai culminar depois na nossa ressurreição, na vida eterna, em corpos glorificados. Esse é o plano de salvação, né? E ele já fica evidente no Velho Testamento. Isso é que é muito legal. Então, vamos lá, Cântico do Servo Sofredor, e aborda alguns temas. Esse cântico, essa passagem, esse período, aborda alguns temas como a obediência inabalável ao plano divino. Havia o plano divino e o servo sofredor, Jesus, aqui no caso. Na verdade, a gente vai ver que tem dupla, não vou chamar de conotação, mas dupla referência. Tem a referência de Jesus, mas tem várias referências a Israel também. Tem a questão da obediência, o plano de salvação. Para que o plano de salvação fosse executado, Jesus teve que morrer na cruz por nós. E isso exigiu dele, já que ele era 100% humano e 100% Deus, exigiu dele a obediência ao Pai. O sofrimento injusto, né? E olha, eu vou te falar que a gente não gosta de sofrer, nunca gosta de sofrer, mas quando a gente sofre justamente, a gente fica ali, tá, tudo bem, tá acontecendo isso porque eu fiz aquilo. Mas quando a gente sofre injustamente, a gente detesta isso. Não, meu Deus, me socorre, me acode porque eu estou sofrendo injustamente. Mas aqui não. Aqui o servo sofredor vai sofrer de forma injusta, mas como um meio de salvação, né? A redenção e a restauração, que vem por meio do sacrifício do servo sofredor, é outro tema que vai aparecer aqui. A redenção, está redimido e está restaurado, né? Nós somos remidos e redimidos dos nossos pecados, e somos restaurados à comunhão com Deus. Esse é o plano de salvação. E por fim, a esperança que surge em meio à dor. Ok? Bom, ele bota aqui: inúmeros intérpretes reconhecem que o servo aqui de servo sofredor é Jesus Cristo, né? Então, e a gente vê algumas passagens ali que não deixam dúvidas. Eu estava relendo agora há pouco
uma destas passagens que fala que ele foi enterrado com os ricos. Ele era pobre, mas foi enterrado com os ricos. E a gente lembra da história de Jesus. José de Arimateia foi lá pedir, reivindicar o corpo de Cristo e colocou num sepulcro novo, e era uma coisa cara, ou seja, ele não foi enterrado como um qualquer, foi enterrado entre os ricos. E é um claro cumprimento da profecia que está em Isaías. Isso é muito interessante, isso é muito legal, porque isso nos dá uma claridade, uma iluminação, me dá uma clareza, melhor, né? Me dá uma clareza de que esse texto de Isaías se refere a Jesus. Calma, agora é fácil a gente fazer, fácil não, né? Às vezes a gente ainda fica na dúvida, mas é mais fácil a gente fazer essas referências agora, 2000 anos depois de Cristo, ok? Naquele tempo era um pouco mais difícil, e à medida que as coisas estavam acontecendo ali com Cristo, pode ser que alguns tenham entendido tenham evidenciado estas ligações, ok? Mas Isaías está escrevendo 700 anos antes de Cristo, tá? Então, talvez ele nem soubesse muito bem sobre o que ele estava falando. É uma clara referência a Cristo, sim, principalmente aqueles cânticos que dizem respeito à morte e o sofrimento em favor do pecado do povo, ou seja, como oferta, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era entendido, era a lei, era assim, você tinha que oferecer o sacrifício de um animal, derramar o sangue de um animal para que o seu pecado fosse perdoado. Era essa a regra, esse era o rito, essa era a forma como isso era entendido. Bom, mas o servo sofredor aqui pode ser entendido num sentido mais amplo, como ele diz, representando o próprio Israel. Israel está passando, nesse momento que Isaías escreve, Israel está passando por tribulação. O povo está cativo na Babilônia, e a gente vai ver depois Esdras e Neemias trazendo o povo de volta, reconstruindo o muro, reconstruindo o templo, reconstruindo a identidade da igreja. Da igreja não, do povo de Deus, né? Então, veja que Israel está passando por tribulações e sofrimentos. E Israel seria usado por Deus para ser luz às nações. Tá? Então, veja que servo sofredor faz sim referência a Jesus, mas não apenas a referência a Jesus. É um reflexo de uma nação chamada a cumprir uma missão divina. Porque até quando Jesus veio, a nação estava cumprindo tudo que Jesus, digamos assim, mandou fazer, tudo que Deus mandou fazer, né, estava sendo cumprido. No momento que eles rejeitaram Jesus, aí o plano de salvação está sendo executado e vai continuar sendo executado, porém a nação de Israel, meio que como nação, se retira desse plano de salvação. Ele não se prestou a cumprir 100% da missão divina, porque não aceitou Jesus como o Messias. Eles esperavam uma coisa mais concreta, um rei, um guerreiro que libertasse o povo. Tá? Então a nação é chamada a cumprir a missão, levar a mensagem de Deus ao mundo, né? Redenção providenciada mediante a graça do Senhor. A graça de Deus, o favor imerecido, fez com que o servo sofredor morresse, desse a sua vida por mim e por você, né? E para isso, ele, através deste sacrifício, ele nos trouxe a salvação. Bom, essa é a lição de número 12 da revista Palavra e Vida, edição número 84. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, tem um PDF, você pode baixar
a revista e estudar conosco. Essa revista de número 84 tem por tema Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, e foi escrita pelo pastor Fábio Martins. Já estamos na lição de número 12, então tem mais uma lição nessa revista e vem aí uma nova revista, novos assuntos para a gente tratar na nossa Escola Bíblica Dominical e aqui no nosso canal. Essa lição de número 12, então, se estende o texto básico dela do 49 ao 57, são muitos capítulos, eu recortei vários pedaços para ler aqui com vocês, mas é interessante ler todos esses capítulos. E o tema é a graça de Deus na salvação. A graça de Deus manifesta no plano de salvação. Bom, nosso primeiro tópico tem por tema o servo do Senhor, luz, ultraje e conforto. O servo, então, é apresentado em Isaías 49, de 1 a 7. Esse servo recebe um chamado de Deus. Também texto conhecido até por causa de uma música, né? Isaías 49, de 1 a 7, 49, de 1 a 7, diz: o servo do Senhor é a luz dos gentios. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que me torne a trazer a Jacó, para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e meu Deus é a minha força. Assim diz ele: pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Então você vê aqui que o servo sofredor, que vai falar o servo sofredor um pouco mais à frente, é chamado por Deus, ele recebe um chamado de Deus, desde o ventre de sua mãe, né? E o chamado é para um ministério que parece a ele ser um ministério frustrante, né? Por quê? Porque a gente, quando trabalha na obra de Deus, tem jeito, né, gente? A gente trabalha na obra de Deus, mas a gente tem aquela ansiedade, aquela vontade, aquela angústia de ver um resultado concreto daquilo que a gente está fazendo. Se eu trabalho numa igreja, pregando, sei lá, com um pastor, ou fazendo uma campanha missionária, passo 5, 10, 15 anos e não vejo ninguém se converter, né? Meu trabalho foi em vão. Mas às vezes não, sabe? Às vezes Deus tem que usar alguém para depois usar outra pessoa, como disse Paulo, né? Paulo plantou, Apolo colheu, enfim, né? Um planta, o outro colhe, mas a obra é de Deus, né? Então o servo está preocupado com o seu trabalho. Será que meu trabalho está sendo em vão? Normal, tá? A gente tem essa preocupação. Não é uma preocupação que realmente a gente deva dar valor ou crédito, né? Mas a gente olha e precisa entender que temos que estar preocupados em fazer a vontade de Deus. Deus responde à preocupação do seu servo. E ele dá a preocupação dando uma missão ainda maior. Não só para ser luz, mas para ser luz a
todas as nações. Então olha só, se você está preocupado, se você está cumprindo, então vou aumentar mais a sua missão. Parece que piora, né? A ideia parece que piora, né? Ele não era mais o servo de Deus para Israel, mas para todas as nações até os confins da terra. Agora, se eu não estava dando conta de cumprir a outra missão, essa agora lascou, né? Como é que eu vou dar conta de cumprir esta missão agora? Então, versículo 6 fala ali que ele vai ser para todos os povos, luzes, todos os povos e culturas. Sim, diz ele, pouco é os seres o meu servo para restaurar a tribo de Jacó e tornares a trazer o remanescente de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aumentou o escopo da missão, né? E a sua condição é uma condição de obediência, né? E essa condição de obediência não vai agradar. Olha que interessante. Quando a gente faz a obra de Deus, a gente não agrada, né? Ela a condição de obediência do servo sofredor, no entanto, despertaria a ira dos homens ao ponto de ser ultrajado, zombado e injustiçado. Está lá nos versículos 4 e 8, do 4 a 8 do capítulo 50. O Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, eu não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chega-se para mim. Então, veja que ele aumentou a missão, né? E agora ele vai ser luz para todas as culturas e todos os povos. E agora ele é ultrajado, zombado e injustiçado. Como eu disse, a gente não gosta de fazer uma obra sem ver o resultado. Mas seja bem sincero, a gente também não gosta de fazer uma obra sem ter um reconhecimento. É do homem, né? É da carne esse treco. A gente fazer a obra, olha, parabéns, como foi bonita a pregação, como foi bonita o bonito estudo, como foi bonito aquele curso que você ministrou, sei lá, a atividade que você está fazendo, né? Que oração bonita que o irmão faz. A gente gosta de ouvir essas coisas, mas isso é do homem, gente, pelo amor de Deus. Não podemos ter essa carência de reconhecimento. A gente precisa cumprir a missão, e cumprir a missão de forma correta, de forma fiel, independente de reconhecimento. Se ele vier, direcione-o a Deus, porque é Ele que faz a obra. Esses dias eu vi uma ilustração, uma pregação que eu achei muito interessante, né? Um pastor que havia pregado, e na porta todo mundo dando os parabéns, que a pregação era poderosa, mas seu pai, que também era pastor, tinha ouvido a pregação ali e não falou nada. E aí ele falou: pastor, o pai, todo mundo me cumprimentou tanto por causa dessa pregação, né? E o senhor não falou nada, não gostou, como é que foi? Aí ele lembrou: olha, sabe quando Jesus estava entrando em Jerusalém, montado no burrinho? Então, imagina se o burrinho acha que toda aquela festa, aquelas palmas, todo aquele negócio fosse para ele, né?
E aí ele expressou isso, né? A gente prega, a gente ensina lição, a gente ministra um curso, a gente faz um trabalho, qualquer trabalho, que seja um trabalho de secretaria, uma ata, um trabalho de tesouraria, um relatório financeiro, tá cuidando das coisas de Deus, seja uma obra na casa de Deus. Eu não sei fazer obra, tem irmãos que sabem, né? E é muito precioso, porque o ambiente fica diferente, o ambiente fica agradável, fica limpo, bonito, né? E eu não sei fazer isso não, mas imagina se a gente dá glória a Deus e a pessoa acha que é para ela aquilo, né? Tá certo, fez com esmero, fez com dedicação, mas o reconhecimento ele precisa ser direcionado a quem de direito, e quem de direito é Deus, né? Então, cenário caótico e desafiador. Sião, Israel estava no cativeiro, estava tudo ruim demais, né? Ou então Jesus ali pregando mais cedo, perseguido, e no meio desse cenário o Senhor anuncia um conforto a Sião nos capítulos 51 e 52. Né? O 52, de 9 a 12, anuncia a grande libertação que estava por vir. Vamos ler lá, 52, Isaías 52, de 9 a 12. Rompei em júbilo, exaltai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós. O Deus de Israel será o Deus de Israel será vossa retaguarda. O Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda, cercando, né? Cercando de proteção, cercando de bênção. Ele fala aqui de uma vitória, ele fala de uma libertação que estava por vir, e de fato aconteceu, né, na história de Jerusalém, na história de Israel. Judá voltou do cativeiro, voltou da Babilônia, se não me engano foram 3 levas ali que voltaram, e esse retorno do exílio, né, lhes deu essa sensação de redenção, essa sensação de salvação, essa sensação de restauração, né? Deus preparando uma salvação maravilhosa para aqueles que o buscam, né? A redação, ele bota aqui uma frase que eu achei interessantíssima: a redenção trará não só libertação física, mas uma restauração espiritual e emocional. Quando ele fala de restauração, libertação física, no caso de Israel, de Judá, era sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, para a terra. No caso de restauração espiritual, está relacionado à reconstrução do templo. No caso de restauração emocional, estava relacionado à reconstrução dos muros, porque os muros de Jerusalém eram uma identidade enquanto povo. Quando Jerusalém foi destruída e o povo foi levado ao cativeiro, a destruição dos muros significava a destruição da imagem daquele povo, do seu poder, da sua força, jogou eles no chão. E Jesus e Deus vem trazendo essa libertação física, restauração espiritual, a restauração emocional que vem ali com Esdras e Neemias. Mas a gente está falando de Jesus também, né? E Jesus vai nos trazer libertação física daquelas coisas que nos escravizam, e também restauração espiritual e emocional, ok? Aprendemos que Deus capacita e fortalece os fiéis em tempos adversos. O sofrimento não é uma evidência da ausência de Deus. A gente às vezes passa por sofrimentos e pergunta: por que, Senhor, eu estou sofrendo? Vai ler Jó para você ver que Jó estava sofrendo por nada. Né? Ele não fez nada que fizesse ele merecer esse sofrimento.
Mas era uma oportunidade. Todo sofrimento, toda angústia, todo problema que a gente tem é uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus, é de experimentar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Quando a gente pede a Deus a aumentar, aumenta a minha fé, Ele vai mandar problema. Né? Porque se você quer ficar musculoso, não tem jeito, você tem que ir na academia pegar aqueles ferros pesados e ficar levantando, vai doer, né? Vai cansar, mas você, para ficar musculoso, vai ter que fazer isso. Para você aprender a correr uma maratona, você tem que começar a correr, isso também vai doer, né? Então, porque é assim, é o exercício. E a fé? A fé também se aprende, né? Se ganha com exercício. Né? Mas olha só, em meio a todos os problemas, em meio a todas esses tempos adversos, isso não significa que Deus está ausente. Muito pelo contrário, isso nos dá oportunidade de fazer com que a nossa fé cresça, né? A redenção de Cristo não apenas na perdão dos nossos pecados, mas na renovação e restauração de todas as instâncias, promovendo paz e alegria. Né? Assim como o povo de Israel foi chamado a ser luz às nações, somos chamados a compartilhar o Evangelho com todas as pessoas sem distinção. Isso que eu gosto, acho que eu não gosto também. Né? Aquela que eu gosto de falar, que eu não gosto de falar também. Jesus veio para todos. E ele deixa isso bem claro, né? Ele fala com gente de todas as nações, fala com pessoas doentes que eram segregadas, ele fala com mulher que era um relacionamento ali, não se podia conversar assim, fala com samaritano, que era um povo idólatra, e desafiava muito o povo de Israel. Jesus veio ensinar que ele veio para todos. E incrível que depois, na igreja em Atos, ainda há ali uma tretazinha, ali um atritozinho. Por quê? Porque alguns só queriam pregar para os judeus e outros queriam pregar para os gentios. Paulo foi um desses, tá certo? E se você for olhar o que Jesus fez e o que ele era para ser, que o servo sofredor, luz para todas as nações, não tinha por que parar e entender dessa forma, ok? Tópico número 2, o servo sofredor. Essa aí vai do 52, capítulo 52, versículo 13 ao 53, 12. É uma das passagens mais profundas e significativas da Bíblia, é conhecida como descrição do servo sofredor. Eu estou descrevendo, descrição. Eu estou descrevendo, né, o sofrimento do servo sofredor, e ela é vista sim como uma prefiguração clara do sofrimento da morte de Cristo na cruz. Na realidade, se você pegar a história do que aconteceu com Jesus, você consegue ver isso escrito em Isaías. Então há um nexo, há um cumprimento de uma profecia de Isaías, porque era uma profecia mesmo, tá? Isaías era um profeta e ele está falando 700 anos antes. Então, isso aí era uma profecia e há uma implicação para o próprio povo de Israel. Então, vamos lá. Nos primeiros versículos, do 52, do 13 ao 15, ele afirma que o servo sofredor será exaltado, mas que antes dessa exaltação, ele vai ter um intenso sofrimento. Então, no 52, do 13 ao 15, está lá, o sofrimento vicário do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, ele vai ser exaltado, mas antes disso, ele vai ser desfigurado, né? Olha, exaltado e elevado de forma muito sublime, versículo 13, e nos versículos seguintes
ele diz que ele vai ser desfigurado e desprezado. Veja que exatamente o que aconteceu com Cristo, né? E é um contraste do tema central da passagem, aponta para o sofrimento, mas diz que ele seria exaltado. Então, olha, o final da história é feliz. Já pensou? Se você começa a ver um filme com o clímax do filme, com o ápice, com a conclusão do filme, o problema e a conclusão, depois você vai ouvir a história. Será? Não vai ficar legal esse filme, não. Mas enfim, aqui Deus já começa, olha, vai ter um sofrimento, é o servo sofredor, mas ele vai ser sublime. Mas ele vai passar por um sofrimento. Então, já pré-anuncia isso, né? Ele fala aqui do 52 até o 15 que a sua obra causará impacto profundo e transformador em todas as nações. Quando Jesus pregava e curava e falava e ensinava, ele estava ensinando coisas que causavam esse grande impacto, sabe? Ele falava dos escribas e dos fariseus, que eram aqueles responsáveis por zelar pela lei, mas que zelavam pela lei, mas torciam a lei. Não a cumpriam de forma profunda, né? E aqui não, aqui ele está ensinando, e você vê ali no final do Sermão do Monte, porque a população se admirava, o povo se admirava porque ele pregava não como os escribas e fariseus, mas como quem sabe o que está pregando. Que coisa absurda, né? Então veja que a pregação, a obra toda dele, a cura, tudo que ele fez, a salvação é muito maior, tá? Mas de forma concreta ali se vê a pregação e a cura, né? E isso causou impacto profundo e transformador em todas as nações. Na realidade, se a gente for observar, a mensagem do Evangelho causou um impacto em muitas nações, porque hoje a gente tem um mundo configurado como uma maioria, tanto da Europa, quanto América do Norte, América Central, América do Sul e várias regiões da África, esse mundo é configurado como um mundo cristão. Cristão, vamos lá, de várias formas, de vários entendimentos, até na igreja russa ainda também é cristã. Né? Então veja que a obra dele causou, sim, impactos profundos e transformadores em todas as nações. Tá? E que ele aspergirá muitas nações, apontando para o fato de que Cristo também traria reconciliação e justiça não apenas Israel, mas para todos os povos. Ainda mais, os povos reagiriam com desprezo diante da sua aparência nada atraente. 53, de 1 a 3. Quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Olha, aquele ali, não, deixa lá, ó. Ele foi rejeitado, e essa é uma característica central de sua missão. O servo foi rejeitado, foi preterido, escarnecido e crucificado. Então, meu irmão, quando você estiver fazendo a obra de Deus e ninguém está elogiando, né? Peça a Deus que confirme. Se Deus estiver confirmando, mete bronca, sabe? Você não precisa ter reconhecimento, você não precisa ter elogio, você não precisa ter ganho concreto. É bom, faz bem ao ego, né? A gente gosta, mas não é isso, não. A missão é cumprir a palavra de Deus, tá? É portador de uma mensagem de esperança, seria rejeitado pelo mundo e considerado insignificante e desvalorizado. Ao servo sofredor
rejeitar o servo sofredor em última análise, abrir mão da própria salvação. Não é isso? Realidade de rejeição deve desanimar a honrosa missão, não deve nos desanimar na honrosa missão de servir a Deus. A gente vai pregar o evangelho para muita gente e muita gente vai rejeitar. Mas, e daí? Né? Estamos ali cumprindo a mensagem, a tarefa de Deus, independente do aceite dos homens aceitarem. Né? O sofrimento do servo é um sofrimento vicário, ou seja, ele morre como oferta de sacrifício para nos render. Então vamos lá. 53 do 4 ao 6. Ele sofre no lugar dos outros. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha que legal, que coisa maravilhosa. Ele sofre no lugar de todo mundo. Legal para nós, né? Para ele foi horrível. 53, 7 e 9. Sabe como é que ele sofreu? Silenciosamente. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele sofreu calado, e tomou sobre nós as nossas mazelas. Ele chama aqui no outro texto, numa outra versão, né? Ele levou sobre si nossas dores, o 53, 4, certamente sobre si levou nossas enfermidades, ele chama de mazelas, né? Tudo que nos faz mal, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, ele tomou sobre si. Que coisa maravilhosa. Leva tanto os pecados quanto as consequências do pecado, trazendo a libertação àqueles que estão sofrendo. Que maravilha! Deus é bom, né? E esse acaba sendo o coração da teologia cristã no que tange ao sofrimento de Cristo. Ele sofre não por seus próprios pecados, mas pelos dos outros, ok? Aí ele fala do 9 até o 12, né? Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Por quem não merece, né? A terceira parte aqui fala o servo redentor, um futuro de graça. Então, injustiça, né? Ele levou sobre si as nossas dores, é o servo sofredor. O seu trabalho, ele fala ali no primeiro tópico, é luz, ultraje e conforto, né? E agora ele vai ser redentor, né? Um futuro de graça. O renascimento de Jerusalém é registrado no capítulo a seguir. Então, no 54, vem falar do renascimento de Jerusalém.
podemos fazer o paralelo também com a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição e morada na Jerusalém celestial. Tá? Então, grande esperança, Jerusalém sendo reconstruída, os muros sendo reconstruídos, o templo sendo reconstruído, Jerusalém voltando a ser Jerusalém. Né? E veja que tem ali uma tristeza e uma agonia muito grande em tudo que aconteceu. Eles estavam, Jeremias profetiza no cativeiro, né? É o profeta chorão, está chorando porque está no cativeiro, o povo fez tudo errado e agora está no cativeiro, e o povo chora, e o povo quer libertação, e o povo quer voltar à presença do Senhor. Então há uma agonia, há uma tristeza, o cativeiro durou 70 anos, então é uma vida, né? 70 anos é uma vida, e a promessa aqui é a promessa do renovo, a promessa de que este sofrimento todo será substituído por canto e segurança, e que a obra do Senhor trará redenção e mudança. Então, inicialmente, o Senhor proporcionará restauração e esperança aos desanimados, está lá no 54, de 1 a 10, futuro glorioso de Sião. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre e canta, exulta com alegre, deve ser alegria, com alegre canto, perdão, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não os impeçais. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Porque por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o meu Redentor. Por isso, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ok? Então, esperança e restauração aos desanimados. Isaías compara Israel com uma mulher estéril. Ser estéril naquela época era o fim. A mulher não servia para nada. Já era tido como objeto. Se ela não tivesse como dar filhos para o homem, ela tinha essa concepção, tinha essa imagem de que não serviria para nada. Tá certo? Essa é a concepção ali do Velho Testamento. Então a mulher estéril é uma mulher triste porque não tinha função. E aí a restauração vem e ela vai dar a luz. A lição é mesmo aqui, né, diz aqui, a lição aqui é que mesmo em situações mais desesperadoras e inoportunas, Deus pode trazer renovação. Que coisa maravilhosa. A promessa de Deus é transformar a desolação e a esterilidade em prosperidade e bênção. Não está falando de riqueza, não. Está falando das coisas funcionarem bem, de alegria, de felicidade, das coisas andarem bem. A fidelidade será mencionada nos versos subsequentes do 11 ao 17. Ó tu aflita, arrojada,
com a tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as tuas pedras com uma argamassa colorida e te fundarei sobre as safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para com o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Bom, na sequência, no 54, então, Deus assegura a aliança com seu povo, ela é eterna e imutável. Aleluia. Promete um compromisso contínuo de amor e proteção, independente das dificuldades. A dificuldade diária a gente vai ter todo dia, mas a gente precisa saber em quem confiar. E essa que é a mensagem, né? As circunstâncias podem parecer terríveis. O povo de Judá lá estava sendo afligido pela Assíria, mas Deus é fiel. E a gente tem que confiar nos seus planos e nas suas promessas inabaláveis. Então, Isaías 55, convite para que as pessoas se arrependam e voltem a Ele. Arrependemos acerca do valor do arrependimento, aprendemos acerca do valor do arrependimento, da busca ativa por Deus. Ele é generoso e em seu perdão, né, nos chama a abandonar nossos caminhos errados. Misericórdia, haverá perdão. Ele tem misericórdia, ele dá misericórdia, ele dá perdão. Que aqueles que com um coração sincero pedem, né, o seu perdão e a restauração do alto. É aí o Isaías capítulo 55, ok? Bom, o 55... todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ele continua o capítulo 55. Né? Por essa razão, idolatria e confiança nas coisas temporais. Esse era o erro do povo desde o início lá de Isaías. A gente tem que deixar a idolatria de lado, as coisas nas quais a gente confia de lado, abandonar disso tudo, né? Porque estas coisas nos levam à destruição. Deus é único, digno de nossa dependência e devoção. Eu só posso depender de Deus. Né? Qualquer outra forma de adoração, né, está fadada ao fracasso. Qualquer outra forma de dependência está fadado ao fracasso. Eu preciso ter os olhos fixos neles. As coisas aqui todas são passageiras, inclusive os poderes. Por isso que a gente tem que fitar os olhos em Deus. Conclusão: o projeto do Senhor para o mundo é abrangente. E a igreja precisa refletir esse mandamento. Precisa pregar o evangelho para todos os povos, para todas as esferas da sociedade e atingir toda a sociedade. O mundo está em trevas, mas nós temos que ser luz. Pese, né, em que pese os desafios do mundo contemporâneo. A gente tem que abraçar essa promessa de salvação e sair rachando e pregando o evangelho. Dor, incerteza, problemas, claro, vamos ter um montão, mas preciso trazer a memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá
esperança. Deus sempre esteve conosco e sempre nos atendeu. Sofrimento vai acontecer? Vai, aproveite o sofrimento para crescer perante Deus. Para pensar e agir, desafio de ser luz às nações. É grande, né? É grande o desafio de ser luz. E impacta numa vida de comprometimento com o Evangelho. Isso tem acontecido na sua vida, né? Como você tem lidado com os tempos adversos de sofrimento? Sofrimento a gente tem o tempo todo, né? Às vezes, alguns pequenininhos, a gente vê um grandão, um negócio assim que atormenta a vida da gente, dias após dias. Ai, a gente até chega a cansar. Mas Deus, né, prova seu amor para conosco, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No meio do sofrimento, precisamos confiar em Deus, né? E nele que vamos alcançar a solução. Amor e graça de Deus são manifestas de forma inequívoca no sacrifício de Cristo, inequívocas, no sacrifício de Cristo na cruz. A gente, quando ali toma a ceia, é um memorial importantíssimo. Precisamos lembrar disso. E temos que adorar a Deus e ser fiéis ao Senhor, né? A gente precisa lembrar disso. Ele morreu na cruz por mim e morreu por você. Se somos crentes, se nos convertemos a Ele, temos que estar conscientes deste compromisso que temos com Ele, porque a sua salvação não foi fácil, a sua salvação não foi tranquila, mas Ele nos deu, Ele é fiel, está conosco até a eternidade. Amém?